Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de amor e de caridade. E eu trouxe hoje, pela introdução, acho que já deu para entender que vamos falar hoje sobre dinheiro, né? Há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu vim aqui para conversar com vocês e nós estávamos falando sobre os tesouros que devemos acumular no céu, né? Para não acumular tesouros na terra. Daquela passagem, não acumulei tesouros onde a traça pode, desculpa. Não acumuleis tesouros na terra onde a traça pode roê-lo, ou onde os ladrões podem desenterrá-los e roubarem. Acumuleis tesouros no céu. Né? A gente conversou sobre esses tesouros, o que seriam eles, né? Seriam o conhecimento, a empatia, o amor ao próximo. Esses tesouros nós acumulamos, porque são eles que vão nos valer quando partimos dessa vida para outra. Entretanto, nós estamos aqui encarnados na matéria, e o dinheiro é essencial para essa nossa travessia por essa encarnação. É muito interessante que, novamente, a introdução da Hélia acabou dando a deixa da minha palestra quando ela fala do progresso. Quando ela estava falando do progresso, né? Porque o dinheiro é impulsionador do progresso. E, entretanto, também, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá está dizendo assim, viva como os homens do seu tempo, como os homens do seu tempo têm que viver, com atenção a todas as coisas, até mesmo as frivolidades. Mas faça essas coisas com a pureza de coração, para que o Senhor possa abençoá-las. Então, com isso a gente entende também que o dinheiro, ele pode ser ou a nossa salvação ou a nossa perdição. Mas no que consiste isso? Aí a gente tem essa passagem em Lucas e em Mateus também. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Aí a gente tem aqui. Só o lateral. Camelo, agulha. Camelo e agulha. Só de olhar para essas imagens, apesar da agulha estar um pouco maior do que deveria ser, a gente já compreende nos nossos sentidos que é impossível uma pessoa detentora de riquezas entrar no céu, né? Porque, poxa, camelo, agulha. Entretanto, essa linguagem figurada serve para lembrar que as provas da posse da riqueza, elas são mais trabalhosas, mas não são instrumentos de perdição. O camelo se trata de uma corda, né, que é feita com os fios da própria crina do camelo. Daí a confusão de quando um texto é muito antigo e vem vindo para os nossos tempos atuais, como que se passa um camelo pelo fundo de uma agulha. Não se trata disso, e nem disso. Apenas porque essas provas são mais trabalhosas. Por quê? Porque o dinheiro incita em nós a sensualidade, o orgulho, a avareza, tornando a prova mais dificultosa.
No Livro dos Espíritos, na questão 814, a gente tem lá a pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, a gente também não pode pensar que é assim, né? Lá no planejamento reencarnatório, a gente escolhe a natureza das provas pelas quais nós queremos passar para saldar os nossos débitos. Débitos que foram gerados pelas nossas próprias ações em vidas pretéritas. Tá? E, na verdade, nós temos aí uma ação do karma. Vocês se lembram que uma vez a gente conversou aqui sobre karma, que nós estamos produzindo karma o tempo todo, karma ruim ou karma bom. Então, essa falta do dinheiro numa vida, com certeza reflete o abuso dele numa vida pretérita. Entretanto, também, nós não podemos acreditar que a riqueza seja uma prova que vá fazer perder o indivíduo para sempre. Como assim? Como quando diz ali que o rico não entrará no reino no céu. Isso daí é a negação da suprema bondade e misericórdia de Deus. Porque como que um pai vai dar para um filho um instrumento para a sua eterna perdição? Não faz sentido. Porque nós na terra que somos pais e que somos mães, não vamos querer a perdição do nosso filho? Imagine o Pai eterno, que é cheio de sabedoria e cheio de justiça. Então isso também não convém pensarmos. A riqueza não é instrumento de perdição. Não é por aí que a gente tem que pensar quando uma pessoa tem dinheiro que ela vai se perder por conta desse dinheiro. Se você pensar que as provas são mais difíceis pela detenção desse dinheiro, aí sim. Mas não a simples posse do dinheiro vai perder um indivíduo para sempre. Não é? Aí nós temos a parábola dos talentos. Aqueles que adquirirem novos talentos recebem mais talentos em abundância. Mas aqueles que não adquirirem outros talentos perderão até aqueles que possuíam inicialmente. Que ainda se trata-se daquela passagem de Mateus, onde quem mais tem, mais lhe será dado. Né? Vocês lembram da parábola dos talentos? Onde o Senhor distribuía aos seus servos, a um 5 talentos, a outro 3 talentos e a outro 1 talento. Na volta, o Senhor lhes pergunta o que foi feito desses talentos. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 3 multiplicou para 5, e o que tinha 1 ficou com medo de perdê-lo e o enterrou para poder entregar ao seu Senhor. Ele perdeu até esse 1. Porque a gente tem talentos que não podem ser desperdiçados. Esses talentos que nós temos, cada um tem um. São diferentes, mas são complementares. Então, o talento que você tem, ele tem que ser bem utilizado nessa vida, principalmente na questão do dinheiro. Porque é o dinheiro que impulsiona o progresso. Ele é que faz com que nós possamos ter investimentos em educação, investimentos em pesquisa. Tudo isso ele favorece para a gente. Entretanto, também, o valor da vida não se reduz à vivência da fé e do amor, mas exige que se produzam frutos constantemente. É a lei do progresso. Nós nascemos com esse ímpeto de crescer, de conhecer, viajar, conhecer novas culturas. Isso está dentro de nós. E tudo que foi colocado aqui nessa terra foi feito para evoluir junto com a gente. Os nossos animais, que são o que a gente pode dizer, nem animais, pode dizer os nossos irmãos menores, porque são filhos do mesmo pai.
tudo aqui foi feito para evoluir. Tudo. Então, vamos seguir esse fluxo de progresso que o dinheiro pode nos proporcionar. A posse desse dinheiro, ela pode ser pode fazer com que a pessoa tenha uma encarnação excelente, se ele sabe utilizá-lo. Como gerando empregos, por exemplo. Quando Deus coloca na mão de uma pessoa uma grande fortuna, Ele espera que essa fortuna gere riquezas a toda a sua volta. E não precisam ser grandes fortunas. Qualquer um de nós, empreendedores, podemos, olha aqui, uma amiga que tem um salão de cabeleireiro, emprega 4 pessoas. Não conte como pessoas, ela emprega 4 famílias. 4 famílias dependem daquele trabalho. Ou uma floricultura que emprega ali 6 empregados. Não são 6 empregados, são 6 famílias que vivem daquele trabalho. E sempre pensando dessa forma, de que o dinheiro bem empregado, ele pode fazer maravilhas por uma comunidade, por uma sociedade. E o conjunto de virtudes para a administração desses bens terrenos, a integridade, a honestidade, a responsabilidade, em contrapartida, vai estar angariando para vocês aqueles tesouros que precisamos para ir para o céu. Né? Céu, uma forma de falar, né? Porque como muitas vezes nós já explicamos aqui, o céu e o inferno dependem da nossa mente, do estado em que está a nossa alma. Cada um de nós tem o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Então, com essas virtudes é que podemos angariar esses tesouros para que possamos ter uma vida melhor no porvir. Bom, com isso, o objetivo da criação é que cada indivíduo represente um capital de investimento e não de risco. Como assim um capital de investimento? O que Deus espera é que quando a pessoa ela está de posse dessa riqueza, que ela faça frutificar em toda a sua volta mais riquezas. E não um capital de risco, um investimento que é feito numa pessoa, ela vale para o crescimento da comunidade da qual ela participa. Então, quando a gente tem em mente assim que um empresário emprega 20 funcionários e que está empregando 20 famílias, você vê aí o investimento dar frutos. E corresponder ao ideal de progresso ao qual estamos subordinados aqui nessa vida. No capítulo 16, Emprego da Fortuna, a beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio, e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso e igualmente meritório é o de prevenir a miséria. Uma coisa é a gente ir até onde está a miséria, socorrer ali no ato. A outra é prevenirmos, não permitirmos que nenhum irmão passe por necessidades. Sermos empáticos com a posição dos outros. Tudo bem que, vamos supor que se eu não tenho dinheiro hoje, pode ser porque eu não fiz bom uso dele antes. Mas eu posso começar agora. Eu posso agora começar a fazer bom uso desse dinheiro. O que conta é colocar em comum os nossos dons e as nossas qualidades. Porque quando nós estamos dispostos a fazer das nossas vidas
uma oferta a Deus e ao próximo, não vai faltar para ninguém em casa, não vai faltar para ninguém a comida, não vai faltar para ninguém a saúde ou a cura, porque estamos voltados para essa progressão nas nossas vidas. Em Mateus também a gente ainda tem essa outra passagem. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestisses. Doente e me visitasses. Na prisão e viestes a mim. Aí os apóstolos perguntaram para Jesus: mas quando foi que tivesses fome? Quando foi que estavas doente e nós o visitamos? Quando que estavas nus e nós o vestimos? E Jesus respondendo: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É dessa forma que o Criador espera que nós distribuímos a nossa fortuna, a nossa riqueza, acolhendo os pequeninos. Porque toda vez que nós socorrermos a um deles, é a Deus que nós estamos agradando. É a vontade dele de que socorremos esses pequenos irmãos. Deus quer ser amado e servido nos pobres, como nesse evangelho de Mateus. Daí, gente, que quaisquer que sejam as nossas limitações, temos que fazer frutificar os talentos que Deus nos deu. E no caso de não termos riquezas nessa vida, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de provarmos a Ele a nossa fé, a nossa obediência e a nossa resignação. Porque se não temos hoje, podemos ter amanhã. E essa prova da falta de dinheiro, que é tão difícil também, ela é para nos provarmos nisso, na nossa fé, na nossa resiliência, na nossa resignação e na nossa obediência à vontade de Deus. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Uma boa noite a todos e até amanhã.